Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós. Hoje, para mais um bate-papo sobre terapias, sobre espiritualidade, entre outras coisas. Hoje trouxemos as garotas da Toca da Vênus, que vai nos contar um pouco sobre a trajetória delas, sobre espiritualidade, os caminhos que elas seguiram. Olá, meninas, como estão? Olá, tudo bem? Então, Larissa, são duas Larissas, vamos começar com a Larissa Cerqueira. Pode ser a Larissa Yoga, também como A Larissa da como as Yoga. nossas alunas, exato, as nossas alunas acabam por diferenciar pelo que a gente faz dentro da Toca, que é a Larissa Yoga, ou a Larissa Astral, a Larissa Terapeuta. Mas, primeiramente, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Como eu sempre falo, o objetivo da Toca é sempre a gente chegar a mais e mais pessoas com o nosso trabalho. Então, tá aqui é uma forma dessa expansão, para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Vou explicar, então, um pouquinho sobre essa minha trajetória. Sim, boa. Vou começar, então, com a minha trajetória aqui em Portugal. Eu estou aqui em Portugal há 10 anos e eu sempre falo que a minha trajetória, a minha vida começou basicamente em Portugal, que foi onde eu comecei a estudar, que foi onde eu comecei a trabalhar. E a minha primeira formação aqui em Portugal foi como personal trainer, e ainda passei uns bons anos trabalhando com isso. É uma coisa que eu sempre gostei, foi trabalhar com pessoas, então eu sempre estive em salas de aula com 30 pessoas e via mais de 100, 120 pessoas por semana. Sempre gostei muito dessa interação, só que como personal trainer a coisa já não estava assim, não era muito aquilo. E veio a confirmação quando eu fui ao médico com muitas dores na coluna, e então descobrimos que eu tenho uma escoliose num grau assim bem avançado e quase cirúrgico, e ele falou, bom, eu acho que você pegando muito peso aí nas suas costas, a coisa não vai assim ser tão boa. Então ele me convidou, foi o médico que me convidou para esse lado mais sutil, que ele falou, por que você não tenta fazer pilates ou yoga? E foi imediatamente, eu me inscrevi na aula de yoga por conta desse desconforto na minha coluna, e a gente sempre vai por esses caminhos pelo amor e pela dor, 90% pela dor, e eu estava nesses 90%, e foi isso, eu ia para as minhas aulas de yoga muito contrariada, eu só ia porque eu não queria sentir dor na coluna, eu achava muito chato porque eu tinha que respirar, eu achava chato porque eu tinha que parar, eu achava chato porque eu tinha que relaxar, ou seja, todas as questões que os meus alunos me trazem, que não conseguem ficar parados, que não conseguem respirar, ou não conseguem várias coisas, eu também, a primeira vez que estava ali em cima do tapete, eu estava com as mesmas questões. E então, até eu realmente entender o que era o yoga, tentar relaxar, né? Isso, tirar o sumo que é o yoga, né? Que, claro, tem as posturas e show, mas tem muito mais. Tem uma analogia que um professor de yoga ele fala, eu não lembro agora o nome do professor, mas ele diz que as pessoas que usam o yoga só para as posturas, para os asanas, ótimo, mas é como se você tivesse um telefone de última geração e você usasse esse telefone só para deixar em cima de vários papéis para os papéis não voarem. Ou seja, você só está usando o yoga para postura. Dá também, dá para você usar esse telefone para os papéis não voarem, mas tem tantas outras coisas que esse telefone consegue fazer e te ajudar, e você pode trabalhar, enfim. Então, até eu descobrir esse sumo do yoga levou um bom tempo. E quando eu descobri, aí eu decidi tirar a formação, porque começou a me fazer muito sentido, começou a fazer sentido passar isso que eu senti para as minhas alunas, que não era só corpo, que não era só... É importante, sim, mas não é só essa questão de vamos treinar o braço, vamos treinar o ombro, vamos treinar isso. É importante, mas eu quis passar um pouco mais a fundo do que eu senti. Então, eu comecei a dar aulas de yoga, e em algum momento ali na minha caminhada de yoga, eu vi que sozinha eu conseguia, mas com outras mulheres eu conseguia chegar ainda mais longe.
Então, eu comecei a fazer círculo de mulheres com uma colega minha, também professora de yoga, e comecei a chamar outras terapeutas para fazer círculo de mulheres. E, enfim, a minha cabeça, ela está sempre borbulhando, ela está sempre vendo alguma forma como que eu faço, e parcerias e tudo mais. E foi como eu conheci também a Larissa, que ela começou também a me ajudar nesses círculos de indo tirar foto, depois eu vi que ela sabia muitas coisas em relação às terapias que ela faz, e eu falei, por que a gente não junta o yoga com as terapias que você faz? E foi nessa que a gente começou, as duas cabeças borbulhando bastante, e pensando o tempo inteiro, indo dormir, acordando, pensando como que a gente conseguiria chegar a mais pessoas com a nossa medicina, com o nosso servir. E nesse meio tempo, acho que a gente pode falar daqui a pouco também, depois que a Larissa se apresentar, como que surge a Toca da Vênus no meio disso tudo. Então, até então ainda não era a Toca da Vênus, era você fazendo círculo de mulheres e... Exatamente. Ok. E ela foi para se apresentar. Isso mesmo. Marcos, Eu quer contar a sua versão da história? Eu vou contar, né, onde que juntei com a Larissa, porque eu ia para fazer o círculo com algumas terapeutas, e eu ia para filmar essas coisas. E eu sempre não, mas um tempo da minha vida já estudar sobre espiritualidade, outras ferramentas, terapias. E aí ela falou assim, você estuda e não coloca isso, né, não compartilha isso, não explica para as pessoas um pouco que você sabe. Então, a gente começou a fazer yoga com as ferramentas que eu trabalho. Aí foi yoga com reiki, foi yoga com astrologia, meditação, e aí, isso era um encontro que a gente fazia mensalmente, né? Depois, e a gente queria fazer outras coisas, mas relacionado ao nossos gostos mesmo. A gente não era de sair muito tarde, né? Ir pra noitada, assim, a gente só queria tomar um chá, tomar um café à tarde, já também com pessoas também que gostavam desses programas e gostavam de falar coisas que a gente também fala, né? Sobre espiritualidade, sobre bruxaria, enfim, todas essas coisas. Como a gente não achava esse grupo, um olhou para o outro e falou assim, vamos criar. E aí a gente começou a criar eventos mais tranquilos, né? No meio da tarde, para jovens senhoras, no nosso caso, para tomar um café, tomar um suco, falar sobre essas coisas, que era o que a gente, né, gosta, que era o que gostava e é o que a gente gosta. Então a gente criou o festival. Festival Vênus Festival, na verdade, em março do ano passado. Deu muito certo, a gente atraiu realmente pessoas, e as pessoas compartilhavam isso com a gente, dizia, nossa, até que enfim um evento desse, onde eu só venho aqui à tarde, tomo um café, como um bolo, aprendo um pouco sobre astrologia aqui, um pouco sobre bruxaria ali, tem yoga, tem constelação, e tá tudo certo, 7 horas da noite eu estou em casa. E aí, no outro dia, a repercussão do evento foi tão positiva que uma olhou para a cara do outro assim, a gente tem que criar um Insta, a gente tem que criar um projeto, porque as pessoas começaram a mandar mensagem, como não tinha um polo, né, um foco, por exemplo, um Instagram, começaram a mandar mensagem para pessoas, às vezes, que nem eram envolvidas com o projeto. Então, a gente criou um Insta e criou o projeto. E aí, a partir desse encontro mensal que a gente fazia de yoga com uma ferramenta, e a partir do Vênus Festival, a gente começou a criar outros eventos também, que, né, retiro, oficina, para movimentar, para continuar, né, com essas pessoas, e muitas das nossas alunas também viraram nossas amigas, as pessoas que vieram como convidada para festival, que a gente não conhecia também, são grandes amigas hoje, e acabou que a Toca da Vênus, ela deu uma comunidade de apoio, de suporte, onde todo mundo se conhece, todo mundo tem acesso a uma outra para chamar para fazer as coisas, às vezes, até para o cinema, gente, eu estou sozinha aqui, quero ir no cinema, mando mensagem lá na comunidade, que arruma companhia também para essas coisas do dia a dia. Bacana, né?
Bacana que vocês começaram assim e uma foi auxiliando a outra e acabaram criando aí uma empresa, uma sementeira. Eu costumo dizer que todo mundo que trabalha nesse ramo são sementeiras, né? Sim. Sim. E aí, e partindo do festival, você conta um pouco da história do festival, como que a gente, como nossa dinâmica. O seu microfone tá bem baixo, Larissa. O meu? É. A Tá ouvindo agora? Cerqueira. Agora melhorou bastante. É. Eu percebo quando eu tiro o áudio da Larissa melhora, então... Pois é. Mas Eu também tirei o meu de uma altura. tudo certo. Tá tudo certo. Bem, e agora vocês se juntaram e fizeram a toca. Exatamente. Aí De a quem toca... foi a ideia do nome, do espaço? Qual era a ideia a princípio? Vamos fazer o quê? Foi o que a Larissa basicamente falou, a gente precisava de um lugar depois do Vênus Festival, porque o Vênus Festival para a gente era quase um teste, como a Larissa mesmo disse, a gente não tinha Instagram para divulgar, a divulgação foi feita nos nossos mesmo de pessoais, né, na verdade de trabalho, meu de yoga, da Larissa de terapeuta, e foi uma coisa de vamos ver como que vai ser, vamos ver se dá certo. E como realmente deu certo, e as pessoas perguntavam, tá, mas onde que a gente encontra isso? Foi legal pra caramba, mas e aí, onde que tá? Então, assim que o festival acabou, no dia seguinte, eu e a Larissa, a gente sentou e falou, bom, realmente a gente precisa ter um Instagram para chegar a essas pessoas, porque realmente deu certo. E em relação ao nome, foi de tudo um pouco, a gente passou um dia inteiro vendo o que funcionava, e a ideia da toca é essa coisa de acolher, essa coisa de, nesse sentido de abrigar essas pessoas, até porque 80% do nosso público é de mulheres e de mulheres imigrantes, então uma dor minha que eu trouxe também para a Larissa, eu sempre levei, na verdade, para a Larissa, foi nesse sentimento de eu não tenho uma rede que eu sinta conforto de falar as coisas que eu quero falar e me sinta acolhida de uma mesma forma. Então, era uma dor minha como mulher imigrante, e eu quis trazer sempre isso para a toca, de ser esse lugar que as pessoas pudessem também chamar para o cinema, como a Larissa falou, chamar para ir para algum lugar, porque se sentem sozinhas, não só a toca, mas que elas fossem independentes dessa mãe, entendeu? A gente cria filho para o mundo, então é basicamente assim. E a ideia do espaço físico é muito recente. A toca, ano passado, foi só com eventos mensais, então a gente se encontrava só uma vez por mês, fazendo encontros de yoga com outra ferramenta holística, que é onde a Larissa entrava na dinâmica. Mas as meninas sempre perguntavam, as nossas alunas, ok, mas está muito pouco, onde que a gente encontra mesmo essa toca? Porque uma coisa é a gente ter um espaço nosso, com a nossa energia e com as dinâmicas que a gente quer fazer, uma coisa é você alugar uma sala por um dia e no próximo mês alugar outra, então fica uma coisa muito dispersa, então surgiu essa necessidade da gente basicamente ter um lugar para chamar mesmo de toca, e realmente fazer jus ao nome, nesse sentido de abrigar as pessoas. E então a questão da toca espaço físico, ela tem 2 meses, 2, 3 meses, foi dia 10 de maio, me ajudem se eu estiver errada, mas foi no dia 10 de maio que a gente inaugurou aqui, e tem sido muito bom ter esse lugar para a gente chamar de nosso, e das meninas terem essa referência também. Agora a toca, ela tem um endereço, então não fica só aquela coisa de a gente se encontra daqui a um mês. Não, toda semana tem evento, tem as aulas de yoga
toda semana, então a gente vai em algum momento se encontrar, e não só nessa questão de encontro, mas a gente conseguir levar, né, a nossa ferramenta para elas com mais frequência, não de uma forma tão espaçada assim. Tá. E o grupo que vos procura é jovens, são mulheres jovens, mais entre os 20 e 30 anos, é isso? A Lari pode responder assim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, a faixa etária, ela é diversa, mas coloca aí que 80% a 90% é uma faixa etária dos 23, 4, por aí, até uns 35. Mas nós temos até pessoas que trabalham com a gente, ou que participam do retiro, participam principalmente no festival, que o leque fica maior ainda, mas nós temos pessoas que acompanham a gente com mais de 60 anos também. Ah, é? Eu pergunto isso porque, assim, na minha faixa etária, as mulheres que procuram um espaço para ser acolhida é porque elas estão muito feridas. E, na minha época, da vossa idade, a gente não fazia esse movimento de ir procurar um grupo de autoajuda para se ajudar. A gente guardava, falava para a coleguinha do lado, assim, só por cima, resumidamente, mas hoje há um movimento mais aberto para que as mulheres se expressem quando estão feridas, quando estão magoadas, ou quando querem buscar um propósito maior para a vida delas. E se essa procura também existe com vocês, nessa faixa etária que vocês têm de grupos mais jovens? Completamente. Nem todas chegaram por conta de diversão ou rede de apoio, sempre, ou se chegaram em dado momento, se sentiram tão à vontade que começaram ali a adentrar as sombras e, enfim, expor, e a gente, né, de uma certa forma, de acordo com a nossa ferramenta, a gente tenta ajudar, e se a gente não consegue, também temos um leque de terapeutas que também são amigas nossas, e a gente, enfim, fala com essa pessoa, fala com essa, talvez ela possa te ajudar, já que nessa situação eu não consigo te ajudar. Mas sim, chegam pessoas com questões, chegam pessoas que só querem também diversão ou companhia, e tem pessoas que também só vêm em um evento por ano e falam, eu gosto muito de vocês, esse festival é incrível, mas eu vejo vocês ano que vem. Então, assim, tem de tudo, e tem desde a pessoa que está em todos. Se a gente fizer um yoga na praia, ela tá. Se a gente fizer um evento toda semana, ela vai estar. Então, assim, realmente abrange de tudo um pouco, mas em relação a pessoas com questões e feridas, sim, chegam para a gente nessa idade, que bom, porque sim, e era uma dor minha, na verdade, e eu sempre levei tudo isso com a Larissa, que ela é minha parceira de projeto, dores minhas que eu falei, não é possível que, como eu falei inicialmente, eu dava aula em ginásio para 30, 40 pessoas, e eu via que pessoas com a minha idade, eu comecei a dar aula com 21 anos, 21, 22 anos, então pessoas com a minha idade era muito raro eu ver dentro de sala de aula. E eu ficava, mas onde estão essas pessoas? Porque se eu estou interessada nesse assunto, porque eu vejo na minha sala só 50, 60, 70 anos. Show, que bom que também as pessoas dessa idade também estão dentro de sala. Mas eu tenho 30 pessoas em sala, porque só 2 pessoas têm 30, 25. Eu nunca encontrei uma pessoa da minha idade dando aula em ginásio, porque, né, alta demanda, eu nunca encontrei alguém da minha idade. Então, que bom que essas pessoas chegam até a gente, e inicialmente é esse público mesmo que a gente queria atingir, porque aonde estão essas pessoas? Onde que tá essas pessoas com a minha idade, e por que elas não estão interessadas nisso? Quase que eu falo, gente, isso é tão bom, porque ninguém tá vendo isso. Porque esse despertar precisa ser assim, com 50 a mais, com 40 a mais. Por que com 25 a gente não pode falar? Né? De carregar fardos e coisas assim.
Mas a Larissa, como terapeuta, é taróloga? Também. Eu estou chamando Larissa, é difícil chamar vocês pelo sobrenome. É taróloga e o que mais que você faz? Eu trabalho com astrologia, com tarô, com reiki, com mediunidade, limpeza, radiestesia. E você consegue juntar essas terapias dentro da roda de mulheres e vocês fazem um grupo? Sim, o encontro mensal, ele é yoga, ele acontece acho que 2, 3 horas. Nós começamos esse encontro com a aula de yoga da Larissa, e aí na segunda parte a gente entra com alguma ferramenta. Então, aí eu compartilho alguma informação sobre astrologia. Dependendo, por exemplo, em janeiro, é yoga com astrologia com a previsão do ano. Então, eu levo material, qual que vai ser a previsão do ano inteiro, em todos os aspectos, todos os meses, todos os planetas. E assim, o tema são elas que escolhem, as alunas, né? Dentro da comunidade, a gente coloca votação, elas escolhem dentro daquilo que eu consigo passar, e aí, quero saber sobre os arcanos maiores no tarô. Então, posso encontrar yoga com tarô, arcanos maiores. Eu queria ter uma experiência com reiki. E aí, sem elas serem reikianas, tentar fazer uma dinâmica onde elas entendam como funciona a energia reiki. Então, yoga com reiki. E elas vão voltando e a gente vai levando para elas. Então, além da terapia, vocês também são professoras? Sim, acaba sendo. Né? Eu sou professora de yoga. Sim. Você nunca teve vontade, além da yoga, aplicar dentro da yoga outra terapia? Holística? Ainda não. Eu uso muito as terapias holísticas para me conhecer um pouco mais, mas para passar isso, eu não me aprofundei ainda, porque o yoga ele é tão vasto, Sim. talvez de uma forma de auto me sabotar, talvez, mas parece que eu ainda não sei o suficiente. Parece que eu preciso sempre, e sim, com certeza, sempre em estudo, mas o yoga ele já é tão vasto que hoje na minha vida, digo hoje, a Larissa de 2025, ainda não está preparada para introduzir outra ferramenta. Há um ano atrás, eu tirei a minha segunda formação de yoga, que foi de yoga baseado na neurociência, por conta que a minha primeira formação a gente debruçava muito em relação à cultura da Índia e sutras, e enfim, uma coisa mais filosófica do yoga, e eu sentia falta de uma coisa mais prática, do porquê que eu faço um Nadi Shodhana, uma respiração alternada, o que isso acontece no meu corpo fisicamente, né, e neurologicamente falando, o que isso, enfim, desencadeia, e não só que é um lado solar e um lado lunar. Isso nunca me pegou muito, na verdade. Eu, às vezes, perguntava para alguns professores por que a gente faz isso, e eles falavam, porque é um lado solar e lunar, porque é um lado feminino e masculino. Eu, tipo, ok, certo, mas e aí? Mas é o quê? O lado parasimpático e simpático do meu cérebro? Então, eu sempre fui uma coisa mais... O que isso está acontecendo? Então, realmente, tem tanta coisa, em várias formas de você aprender o yoga, que nem na minha primeira formação eu aprendi de uma forma mais filosófica, falando que é lunar e solar, e as nadis e várias coisas, e nessa segunda eu já aprendi que é um lado parasimpático do cérebro, é um lado simpático, então, assim, tem várias formas. Depois eu tirei a minha... Foi uma formação muito breve em Yoga Nidra e meditação. Então, assim, dentro do yoga tem um leque gigantesco que eu posso explorar. Então, hoje ainda não. Por isso, que como a minha cabeça, ela não é tão grande, ela não cabe tanta coisa assim ao mesmo tempo, eu preciso de um tempo para assimilar, eu chamo outras pessoas, falo, você sabe disso aqui? Então vamos juntar as nossas terapias. Porque eu não sei tudo, e não vou saber tudo, e não consigo abraçar tudo. Não tem como, né? A gente saber tudo. Você vai atravessar esse deserto... E vai estar sempre aprendendo.
Completamente, sim. E muitas vezes uma coisa que você achou que já tinha aprendido, lá na frente você, eu pensei que era assim, Sempre assim. não Sempre. é? E você vai vivenciando, né? Porque em muitos momentos eu só queria ter livros, livros, livros e tirar formação e tudo mais. E chegou um momento que eu falei, tá bom, né? Vamos viver o yoga. As minhas alunas até brincam, eu fico falando do yoga fora do tapete, porque realmente é onde o yoga acontece. E eu ficava me debruçando muito em livros e deixando assim, de ok, experiencia, então, senta num parque e vai colocar em prática o teu yoga. E, então, assim, tem filosofia e tem vida para viver, que aí você vai realmente interiorizando as coisas. E uma coisa que você aprende hoje, você interioriza daqui 20. Então, assim, tem muita coisa. Sim, sim, e vai mudando, né? O bacana do yoga é que você pode levar a sua sala de aula onde você quiser, não é? Para um parque, para a praia, você não fica limitado em quatro paredes. Completamente, eu sempre brinco, eu falei, gente, hoje, como tem a toca, né, eu sempre, não sei nem como que dá aula em sala, porque a gente começou dando aula em parque no verão, então, praia, em todo lugar que for possível dar aula, todo lugar que você imaginar eu já dei aula, seja como personal trainer, seja como professora de yoga, então a sala é assim, só mais um pontinho assim na imensidão que você consegue fazer. Isso é muito bom. E você nem precisa de tapete também. Eu sempre falo que para fazer yoga, você não precisa da sua roupa combinando, você não precisa da sua meia antiderrapante, escrito yoga, você não precisa do seu tapete de 100 euros, você precisa de você e uma boa vontade, assim, já está ótimo. Porque isso acaba distanciando muito, né, as pessoas do yoga. Eu preciso disso, eu preciso de um tapete, eu preciso de uma roupa que combine, e eu preciso de um corpo X, porque é o que mostram na rede social, que você tem que ser magro ou alguma coisa do gênero para você fazer yoga, assim. Então, desde o meu dia 1 como professora de yoga, foi sempre tentando romper muito essas coisas que dizem que é yoga, né? Então, é um dos meus... Desmistificar, né? Porque venderam tantas ideias para a gente, distorcidas da realidade, que agora a gente precisa fazer um trabalho gigantesco para desmistificar, plantar uma semente, olha, não é assim, é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais agradável do que se imagina. Sim, e é uma coisa que me atinge até como professora de yoga, não só como praticante, mas de como eu vou ser professora de yoga se eu não sei fazer uma postura X. Então, por muito tempo, eu mesma tinha esses questionamentos de, nossa, mas será que eu sou uma boa professora? Porque eu não sei fazer isso aqui. Ou eu não estudei esse sutra aqui e não sei falar tão bem sobre ele. Então, realmente, são coisas que são vendidas e você depois acaba se questionando até mesmo sobre o seu profissional, né? Como que você passa isso. Yeah, yeah. E a Larissa, na roda do yoga, se apresenta como qual arcano? Ou como qual arquétipo? Qual, Larissa? Ai, a Marques. Olha, assim, dentro da toca, eu falo que quando alguém fala, eu nunca fiz yoga, sou iniciante, eu falo, vamos juntas aqui, porque eu também não sou uma aluna frequente da Larissa nem da toca. Gosto bastante, principalmente acho, da filosofia por trás, né, da ideia que se passa. Gosto de praticar as posturas também, mas não está na minha rotina semanal ainda. Isso também que a semente está aí germinando, enquanto você deixa ela germinando, né? Às vezes eu apareço, né, dou lá
apareço na toca, faço yoga, às vezes até mesmo no retiro, ou no encontro que a gente faz na praia, no parque, eu filmo, né, fotografo a aula da Larissa, mas às vezes também dou uma esticada lá, né, vou lá para trás, dou uma alongada, participo assim. Tá. Então, o seu forte mesmo é a astrologia. Astrologia, na E a verdade, astrologia. eu acho que tudo se casa no fim, assim, né? Eu estudo bastante espiritualidade, é universalista mesmo, e essas ferramentas, elas entram como auxiliadoras, né? A materialização da intuição, do inconsciente, como a gente está muito no denso, né? Nossos mentores estão mais sutil, como que a gente faz esse meio do caminho, essa comunicação, né? Qual vai ser o telefone que um vai falar com o outro? Então, o tarô eu uso bastante para isso, eu acho que é o recado, é esse telefone que eles comunicam conosco. Eu falo que a astrologia ela é um manual da sua vida, qual a sua facilidade, dificuldade, você precisa trabalhar, o que é vida passada, é o manual, pega o manual aqui, né, eu sempre, depois que eu faço uma pastoral, eu sempre mando o PDF, porque eu sei que se a pessoa ela está muito focada em saber sobre trabalho, tudo que eu falar na leitura da astrologia, ela vai prestar atenção, ela só vai prestar atenção de trabalho e carreira. Em algum momento da vida, ela vai querer saber outra área, sobre família, sobre dinheiro, então fica o PDF para ela consultar. Então eu falo, esse aqui é seu manual, você vai ver onde você tem dificuldade, facilidade, e algum momento você vai lá ler. E assim os outros também, né? O Reiki, para trabalhar nossa energia, eu tive que ter muitas experiências com o Reiki, porque eu sempre falo, a gente acredite em tudo, mas desconfie mais ainda. Então, o Reiki, eu me dediquei para entender o Reiki, porque por ser muito sutil, para mim era muito abstrato. E eu não conseguia me conectar. Eu fiz Reiki 3 vezes. Na terceira vez foi. Só que só através da autoaplicação eu realmente entendi o Reiki. Estudar, não, só estudar não estava dando certo. E aplicar nas outras pessoas também não. Eu precisei entrar nos 21 dias de autoaplicação para entender mesmo. E assim como os outros, a radiestesia também é muito abstrato. Só que aí quando você começa a trabalhar e você percebe o pêndulo ali tendo a energia dele, também é outra experiência. Então, eu vou me conectando com as ferramentas, vai fazendo sentido, e eu vou levando isso também para dentro da toca. Você também faz radiestesia? Faço. Eu faço mais para mim. Eu faço mais aquelas mesas que usam o Sim. cristal, o pêndulo. Sim, eu faço mais para mim, né, para minha vida, para as pessoas à minha volta que solicitam. O Reiki também, faço mais para mim, para as pessoas que me rodeiam. Eu levo para a toca como um formato informativo, vou explicar como funciona, e ela leva o pêndulo, mas nós temos outras pessoas que trabalham mais com isso do que eu, então elas têm mais autoridade para falar do que eu. Eu aprendi, faço para mim, só que elas atendem pessoas todos os dias, então elas têm mais experiência. E aí nós trazemos essas pessoas para falar sobre essa ferramenta, né? Que ferramenta que elas estão mais à vontade do que eu. Então a toca, além de dar aula de yoga, também dá aula de esclarecimento sobre as várias terapias. É o meu papel aqui, gente. Espera aí. Mais ou menos isso que eu estou fazendo. Como eu falei, é votação das alunas dentro da comunidade. Nós temos um grupo da Toca da Vênus no online, tem um grupo no WhatsApp, tem a comunidade online e tem a toca física. Na comunidade do WhatsApp, a Larissa coloca lá a enquete, elas votam. Nem todas as ferramentas que elas querem aprender, nós sabemos. E aí, nós vamos procurar quem sabe para explicar para elas também. Ninguém sai sem resposta e sem conteúdo. Isso aqui serem dinâmicas e eficientes. Então, quer dizer, as pessoas, vocês de divulgação, para contactar vocês, é só no Instagram. Isso, tem o Instagram da Toca da Vênus, tem... Se você jogar no Google, você que está aí me escutando,
Se você jogar no Google Toca da Vênus, você encontra tanto o endereço, que o nosso estúdio ele fica no Campo Grande, próximo de... Aqui próximo da estação, entre a estação de Alvalade e a estação do Campo Grande. Tem o nosso Instagram também, se o formato online para você fizer mais sentido. Tem essa opção também, tem contato telefônico. Tem e-mail, assim, você consegue encontrar a gente em todo canto, até projeção astral a gente vai estar se encontrando. Em algum momento a gente vai se encontrar. E depois, assim, se alguém quiser, tipo, um terapeuta quiser expor o trabalho, ou quiser está à procura de um espaço para expor o trabalho dele, ou dar uma aula, vocês também estão abertas a isso? Sim, sim, a Toca ela também está aberta a isso. A gente sempre conversa primeiro com quem a gente coloca na nossa casa e depois, sim, se fizer sentido para a pessoa, não só para a gente, né? Mas às vezes para a pessoa também não faz sentido e está tudo certo. Mas se fizer sentido para os dois lados, a gente começa, assim, essa parceria. Sem dúvida. Eu vou ter que ser um pouquinho breve, porque eu vou ter que sair da chamada. E só queria deixar aqui um desfecho em relação ao nosso yoga que estávamos falando, que sobre fazer ou não yoga, né, toda semana e tudo mais, a gente não associar o fazer yoga a essa coisa de ter que estender o tapete. Eu mesma fico 3 semanas, 2 semanas sem estender meu tapete, sem fazer posturas, e volta naquilo do que realmente é o yoga. Né? O yoga não é só essa postura, não é só você estender esse tapete. Às vezes você está lavando louça, você está fazendo yoga porque você está lavando louça, você não está escutando um podcast, você não está escutando música, você está realmente lavando louça. Então, você está fazendo yoga. Às vezes você está lavando o seu banheiro. Eu adoro lavar banheiro. E eu adoro porque eu faço yoga enquanto eu lavo o banheiro, porque eu estou completamente ali. E então é isso. É só para deixar essa questão aqui que a gente não precisa. Presença, né? Não é só um Exatamente. exercício, é um estado de presença. Isso mesmo. Eu agradeço o convite, fico muito feliz. Eu que espero que a gente possa se encontrar aí por mais vezes. Ótimo. O canal está aberto, venha quando quiser, se tiver mais novidade, ou se achou que ficou pouco a sua explanação sobre o assunto, venha quando quiser, o canal está aberto. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau, beijinhos. Tchau. Obrigada. Então agora vamos falar sobre a astrologia e o tarô. Eu sei que você também, não sei se é um bandista. Eu não frequento religião. Eu gosto muito da Umbanda, é uma religião que eu me simpatizo demais, mas eu, pelo menos em estudo, eu tento estudar de tudo, sabe? Quebrar preconceito mesmo, né? Porque eu fui criada numa família cristã, então foi uma quebra, assim, muito... E até hoje, às vezes, eu acabo entrando num conflito, entre aspas, né? Porque são discussões saudáveis dentro da minha família. Mas a Umbanda eu conheci em 2016, porém, estudo candomblé, fui estudar o kardecismo também, né, porque acho que é uma linha de raciocínio, a Umbanda, ela começa o raciocínio lá atrás, né. Fui ver também como funciona a Quimbanda, porque quando você vai estudar uma coisa, vai levando a outra, então, para estudo, eu estudo de tudo. E praticar, eu pratico mais, o meu dia a dia é mais dentro da Umbanda, assim. Ok, é interessante, né? Porque são os caminhos que as pessoas fazem, como você falou, passa pelo kardecismo, começa a entender que existe mesmo espíritos e comunicações, depois você quer buscar por um pouco mais de aprofundamento, acaba chegando na Umbanda ou no Candomblé, e eu não frequento também religião, até vou a todas, eu sou que nem cachorro sem dono, vou a todas, se tiver a porta aberta, entro, dou uma olhada, vejo como é que é, porque eu quero entender, mas eu acho tudo tão bonito, eu vou lá e vejo a beleza da coisa,
Completamente. Acho lindo também. Acho encantador a Umbanda. Eu achei que quando eu fosse... primeiro que eu nem imaginava que eu fosse entrar numa religião afrodescendente. Porque, como eu falei, minha família era cristã, quando eu lembro, tem poucas lembranças de ouvir terreiro e todo mundo ficar já assustado, ai meu Deus, vamos sair daqui. Então não era uma coisa que eu via positiva. Porém, só que eu não tive muito contato com a religião afro, nenhuma delas. E aí, em 2016, eu tinha uma amiga que ela sumia de quinta-feira. E aí eu falei, nossa, mas nenhuma quinta-feira você pode fazer nada. E aí eu falei, que eu vou no centro. E eu, centro do quê? Centro da cidade? Isso. Aí ela, não, vou no centro espírita. E aí, só que com o espiritismo, eu acho que devido a gente sabe que a problemática de racismo e preconceito acabava sendo mais aceito. Eu falei, mas por que ela todo esse mistério no centro espírita? E ela falou que era da Umbanda. E aí eu falei, eu quero conhecer, você me leva? E não minto, eu fiquei impressionada com o Batuque a primeira vez que eu vi, né? Que aquela coisa do Batuque, todo mundo pulando, rodando, meu Deus, está acontecendo. Aí me deram a senha para falar com a entidade, falei, o que eu falo com uma entidade? Nossa, eu nunca fiz isso. E foi maravilhoso. Eu passei numa cabocla a primeira vez, foi lindo demais. E na outra quinta eu estava lá, e na outra de novo. E a amiga já nem via mais amiga, estava indo lá. E comecei a levar outras pessoas, até do trabalho comecei a arrastar, porque aí começaram a perceber também que eu sumia de quinta-feira. E aí o amigo falou assim, nossa, toda quinta-feira no inglês você sai correndo, né? Porque outros dias que eu tinha aula de inglês após o trabalho, a gente ia em algum lugar comer depois, né? Tomar alguma coisa. E aí de quinta-feira, não, gente, tchau, tchau, beijo, para não perder a gira. E aí eu falei para eles, eu vou numa gira aqui de Umbanda, se vocês quiserem, quinta-feira. Aí quinta-feira a galera do inglês também, tudo no caminho. Que era da empresa também. Você é influenciadora. Então, depois, né, da minha segunda, terceira visita, eu acho uma coisa linda demais. E o fundamento da Umbanda é muito lindo. Eu falei, eu não vou em nenhuma religião, mas se fosse time de futebol, eu ia torcer para Umbanda. São todas bonitas, né? São bonitas. E o que traz de bonito, eu acho, é a simplicidade. Sim. Como tem alguém que diz, eu não sei quem é o autor, que a simplicidade é o maior grau de sofisticação. Com certeza. E eu acho que isso que torna a Umbanda tão bonito. Eu acho a Umbanda é uma beleza que cala a boca das pessoas, principalmente assim eu vejo nas minhas discussões familiares, porque tem aquela visão, né, da Umbanda endemonizada, da religião, só que você começa com o Pai Nosso, você passa no Preto Velho, ele tem um terço no braço, sabe? Ele reza salve rainha para você, ele te benze. Isso é de uma beleza, assim, e também é uma sutilidade. Eu acho que todo cristão deveria ir numa gira de Umbanda, de um preto velho, de um caboclo, para ver a grandiosidade, a beleza, o negócio você falou, a simplicidade, e essa aceitação de todas as religiões, doutrinas, né, desde o xamanismo, que também ali entra, é um abraço na África, é um abraço no espiritismo, é um abraço no xamanismo, no cristianismo, então, isso acho que todo mundo deveria passar numa gira, ou escutar, né, um pouco assim sobre a Umbanda, porque é muito bonito. E você é médium? Sou médium. Acho que até a minha busca foi por causa disso. E se desenvolveu na Umbanda? Estou me desenvolvendo. Dentro do fundamento da Umbanda, mas não em terreiro. Né? Tenho pessoas que são da Jurema, então são pessoas que eu encontrei ali uma segurança para isso, e até então eu não sabia que eu era médium de incorporação, porque eu ouvia projeção astral assim, desde sempre, e aí eu fui num rito com eles para
Eu gosto, porque eu tô sempre com eles. E aí um virou para eu e falou assim, você incorpora qual entidade? Eu falei, não incorporo não, só tô aqui só para Sou turista. participar. Aí ele ficou olhando para mim, e nisso uma outra amiga tinha falado, né, aqui tem essa roda. Falou assim, você incorpora. Eu falei, olha, eu vou em terreiro já há 8 anos, nunca ninguém me falou disso. Eu nunca senti nada no corpo, eu não incorporo. Eu falei, eu escuto, né, eu vejo, mas incorporação não é no todo esse grupo, não. E eu sempre falei isso para ela, porque realmente nunca ninguém me falou nada em terreiro. Nossa, foi uma consagração de rapé. Eu estava em pé com um caboclo amoroso demais, bravo assim, né? Ele é um pouco, tem uma imponência, mas extremamente amoroso. E para mim foi uma loucura, né? Falei, meu Deus. Tanto é que acabou a jura, eu parada assim, ó, pensando, o que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, mas essa agora? Dando um tempo para voltar para o corpo, né? Tentando entender, porque eu tenho contato mediúnico desde a infância. Incorporação nenhuma, e foi agora, sabe, depois dos 30, eu falei, o que está acontecendo? Eu fui terreiro, nunca ninguém me falou nada. Tá, é porque eu ouvi dizer por aí em conversas que ultimamente eles estão abrindo a mediunidade das pessoas, que é para o trabalho. Porque o trabalho agora se intensificou bastante. Não sei se é assim, Sim. né? O trabalho se intensificou bastante, então precisam mesmo dos trabalhadores da última hora, como diz os espíritas, né? Sim. Nós estamos... Há muito trabalho para fazer, realmente. Sempre que alguém me procura, assim, tem algo acontecendo estranho na minha casa, comigo, eu falo, meu filho, aqui tem que trabalhar. Você, infelizmente, ou muito felizmente, escolha sua ou não, você reencarnou numa época bem decisiva, então vai estudar, vai cuidar do seu campo, porque o trabalho chama. São os primeiros sinais, né? Sim. E você resolveu fazer a astrologia e o tarô? Qual foi o momento que lhe chamou assim, não, eu vou aprender sobre isso porque eu me interessei? Porque pode ser uma cigana que você tem aí. Olha, astrologia foi em 2015, eu fazia estágio na faculdade ainda, e na época das férias na faculdade, a gente tinha que cumprir o estágio, mas não tinha nada para fazer. E eu ficava assistindo no YouTube. Aí passou uma astróloga e ela explicava com uma didática tão boa. Eu falei, nossa, é tão simples assim, por que as pessoas explicam astrologia como se fosse um monstro, né? E aí eu maratonei o canal dela e eu comecei a fazer o mapa de todo mundo à minha volta. E quando eu fazia o mapa, minha cabeça ia explodindo, porque explicou muita coisa, sabe, sobre as pessoas, explicou muita coisa sobre mim. E que eu não entendia, todo mundo falou, mas você não parece que você é desse signo. E aí hoje, né, eu olho quando a pessoa fala assim, mas eu sou muito o sol, né? Todo mundo fala sempre o sol. Eu falo, mas você não é só o sol. É até covardia você se diminuir a uma energia só, né? Você é um ser muito mais complexo e completo do que isso. Então, eu entendi ali a astrologia naquele canal, e aí eu comecei a fazer mapa, assim, todo dia eu fazia 5 mapas astral. Eu olhava, eu tentava me identificar, ligava algumas palavras, fiz de todo mundo que eu conhecia, tanto é que tem muita coisa que eu lembro, assim, por característica das pessoas, nem por mais percepção também. E aí eu fui estudando, isso em 2015. Em 2000, e na pandemia, aí eu fui aprender todo o resto. Aí eu fiz formação de reiki, eu aprendi a meditar naquela época, hoje já tanto medito com muita facilidade, como guio meditação também, fui meditar, fui aprender reiki, fui aprender tarô, justamente para ter essa ligação, porque aí eu comecei a ter contato muito ativamente, eu morava sozinha, em Portugal, na pandemia, eu fiquei 3 meses trancada sozinha, né? Sozinha, entre aspas, porque minha casa, eu falei, não, vamos tentar conversar aqui, galera.
Vamos organizar a coisa. Vocês estão querendo conversar, eu estou conseguindo entender, a gente vai ter que achar o que. E aí eu vi que o tarô era essa ligação, né, entre o sutil e o denso, para todo mundo se entender. Ali eu já entendi que não é na hora que eu quero, né? Não é a mensagem. Hoje eu quero receber a mensagem, às vezes vai vir daqui a um mês. Então, assim, O telefone toca de lá para cá, né? No tempo deles, então com o tarô eu consegui entender mais as coisas, ter maior direcionamento, levar muita bronca também, porque, nossa, só levei bronca desses anos para cá. Olha, iniciar na espiritualidade, levar bronca todo dia. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma conversa que tive com um senhor terapeuta, e ele também não era médium, mas foi aparecendo os companheiros espirituais e foi fazendo nele um download de outras vidas, trazendo experiências de saberes de outras vidas e para incorporar nele nessa. Ele até recebeu um chip e foi fazendo os downloads das experiências que ele teve em outra vida, como xamã, como navegante, várias experiências que serviu para essa vida. É como se ele tivesse colecionado pedacinhos de peças para juntar tudo em uma peça só, para que essa peça fizesse a engrenagem. Foi mais ou menos isso que ele explicou. Essa peça fizesse a engrenagem funcionar, mas ele precisou de todo o histórico para trás, de outras vidas. E você falando sobre o tarô e sobre a astrologia, para mim faz sentido agora ver nessa forma como ele me explicou, ver assim, as pessoas já têm uma aptidão, porque está no histórico dela espiritual. Sim, sim. Então, A radiestesia mesmo foi uma mentora minha, chama Lívia, ela é nórdica, assim, tem uma coisa meio guerreira, e numa projeção ela falou assim, atente-se aos pêndulos. Pêndulo? Nunca mexi com pêndulo, o que estão me arrumando para a cabeça agora? E aí, fiquei com isso, recebi a mensagem, mas eu não fui atrás de pêndulo, não. Aí eu ganhei um pêndulo. Tá bom, então, vamos ver o que eu faço com esse pêndulo. E aí eu, né, em pesquisa, estudo, aprendi radiestesia, fiz a formação. Então, assim, não é uma terapia que eu faço, alguém me solicita, claro, né? Mas não é algo que eu ofereço como trabalho. Geralmente, radiestesia e reiki, eu faço troca. Falar, então eu vou montar um gráfico para você tira um baralho para mim, e aí também vai fortalecendo a rede. Mas aí que eu fui porque ela falou para eu olhar para o pêndulo, então eu vou, aos poucos as ferramentas vão acontecendo, igual eu estudo agora que eu estou estudando mais as religiões afrodescendentes, foi justamente pela incorporação. Eu falei, ok, aconteceu, está acontecendo, então agora a gente precisa entrar também no fundamento, porque as coisas acontecerem sem fundamento é um carro desgovernado. Vamos fazer direito, vamos fazer dentro do que eles trabalham, né, para fazer certo, levar menos bronca ainda. Então, eu vou estudando conforme as coisas vão acontecendo na minha vida mesmo. Tá. E você está indo na Jurema? Não fui ainda, vou mês que vem. É um grupo da Jurema, só que eles fazem consagração de rapé e grupo de estudo. Mas eles acho que eles estão iniciando na Jurema, para eles também virarem mestres. E aí eu conheço algumas pessoas desse grupo, e eles estão já há um tempo na minha cabeça, né? Vem para Jurema, vai Jurema. Calma, gente, uma coisa de cada vez. Eu nunca fui, já ouvi falar da Jurema, até como sendo um tipo de umbanda que tem no Nordeste. Foi a única coisa que eu ouvi falar sobre a Jurema. Então, sou extremamente ignorante e gostaria de entender um pouco mais. Se é parecido com a Umbanda, como é que é?
Eu também não sei falar porque eu nunca fui numa gira, né? O que eles me falam, assim, é que tem um pouco do fundamento, porque tem as incorporações, tem as entidades, né? Mas a Jurema já é uma outra vertente. São pessoas dessa roda, tanto iniciada no candomblé como na Umbanda, e tem gente que nenhuma das duas, né? Só da Jurema mesmo, mas é ter tanto que me convenceram que eu vou consagrar no mês que vem. Então, é uma aí, mistura de Umbanda com cerimônia xamânica, será? acredito que sim, porque a Jurema ela é uma medicina da floresta, né? Pois Então, é, pois é. então eu acho que ela não é ligada especificamente a Umbanda. Acho que elas se encontram aí também, né? Pelo que eu percebo até desse grupo, elas se encontram aí no caminho, mas elas trabalham de forma independente. Ok. Mas quando eu tenho minha experiência, ou estudar mais, quem sabe eu não volto daqui a um ano sabendo explicar mais para a Jurema. Não deixa passar um ano, não. Tem que vir antes, porque a curiosidade vai matar aqui a gata. Então, todas essas ferramentas, a Jurema, são pessoas universalistas, a maior parte delas, né? Também estudam sobre tudo e vão vendo que faz sentido. Mas até mesmo, né, a gente tenta levar para a toca essas informações, esse conhecimento, de uma maneira que a gente consegue também agarrar esse público jovem, porque são linguagens diferentes, né? Os mestres que nós temos são pessoas mais metódicas, que estudaram muito tempo, então você estuda muito tempo, depois você coloca em prática, e eu percebo até, não a minha geração, até a geração mais nova que tem alunas, a coisa é mais rápida. E eu não vejo de uma forma errada. Eu não vejo que essa pressa é uma forma errada. Eu vejo que a velocidade da coisa está diferente mesmo. Não é que essas pessoas não querem estudar, mas elas não querem ficar tanto tempo estudando para que a coisa aconteça daqui a 1 ou 2 anos. Eu acho que já não há necessidade, porque essa turma mais jovem, até vocês, já não acredita que existe um Deus sentado num trono que castiga. Então, já vem limpo disso. E já estão mais predispostos a acreditar que ele é Deus em potencial. Sim. Né? Então, os jovens, aparentemente, parecem pessoas frias e distantes, mas eu acho que eles já nascem já com um avanço, porque nós levamos com uma carga de crenças limitantes que vieram dos nossos tataravós, de acreditar que um Deus castiga, que você não pode ser quem você quiser, você tem que ser o que a sociedade quer, como a outra Larissa estava falando, né? Daqueles moldes que inventaram para padronizar as coisas. E não existe ninguém igual, e os jovens são livres, mas agora esses jovens que estão procurando mais pela espiritualidade já vêm sem essas crenças no DNA. Eu acho também que até os que vêm com crença, eles foram muito massacrados dentro de uma religião. Então, eles querem acreditar não daquela maneira. Né? Tem muitas pessoas que sofreram dentro de religião. E igual você falou, encontrar esse Deus dentro de si não pode ser esse Deus que me massacrou dentro de um templo, entende? Então, é óbvio. Então, a busca é mais fácil quebrar isso que foi imposto para a gente, né? Porque não faz sentido, né? Esse amor que tudo rege, que tudo governa, ter me falado tanta coisa, ter feito eu passar tanta coisa, agir dentro da minha casa, da minha família dessa maneira, né? Porque a gente vê também comportamentos dentro da família justificado dentro de uma religião. Mas não é possível que Deus fez isso com a minha família e faz isso comigo. Então, a busca mais livre é justamente nesse lugar de, né, igual você falou, não fora de uma religião, mas também, tipo, a minha experiência na religião não foi boa, então deixa eu fazer de uma outra maneira. E está mais aberto para entender que todas elas têm saberes.
todas. Sim. O que estraga, às vezes, o entendimento são as pessoas. Mesmo nos evangélicos, nos católicos, até na espírita, que muitas vezes há um proprietário de um centro, né? Se não for daquele jeito, a pessoa é convidada a se retirar. São as pessoas, não é os ensinamentos. Porque o Sim. ensinamento, se você for ver, é igual para todos. Uhum. Sim. E a gente tenta passar isso, né, dentro da toca, de uma maneira mais tranquila, leve. Primeiro que não tem líder, ninguém é líder de nada. A gente estuda junto, a gente chega às nossas conclusões dentro da nossa vivência. A nossa comunicação, eu não fico preocupada se eu vou falar isso, se eu vou falar aquilo. Às vezes é público jovem, às vezes sai palavrão, né? Às vezes sai uma piada. Não é só nos jovens, não. A nossa comunicação é baseada em meme, junto com as nossas alunas. Sabe, nossos vídeos no Instagram é em meme, porque é assim que chega, é assim que aborda, é assim que as pessoas se interessam. Não dá para ficar sentada ali, né, na frente das pessoas, explicando. Não, a gente vai fazer uma roda, vai dar risada, vai comer uma coisa, vai falar de assombração que apareceu em casa, que banho você tomou essa semana, vai contar as gafes que cada um... Porque, assim, a gente comete gafe na espiritualidade toda semana, né? Então, eu fiz isso errado. Meu Deus, imagina, vai me puxar seu pé, você fez isso, né? Então, é uma comunicação baseada em meme, em piada, sem muito pensar no que... É mais descontraída. Totalmente. Eu acho que assim se aprende melhor. O Sem público o é esse, peso, né? porque você sabe que tem responsabilidade com você. Completamente. Então, no outro, não precisa pôr o peso da responsabilidade, se eu já sei que eu tenho, né? Sim, E o aprender fica mais simples e mais fluido. É bacana esse projeto de vocês e a faixa etária que vocês transitam. Uhum. E a gente percebe negócio que você falou das pessoas também mais velhas, esse bloqueio, porque quando vem essas pessoas mais velhas para a gente, até a dinâmica é diferente. Porque, por exemplo, tem pessoas que no primeiro encontro nosso cai no choro, sem conhecer a gente, mas, tipo, sente o ambiente, sente o carinho que uma pessoa ali... Porque nós temos muito carinho, respeito, admiração por todas ali, sabe? E aí sente esse ambiente, cai no choro, fala o que está acontecendo, e é acolhida de qualquer maneira, seja a primeira vez, a 10ª vez, ou que dorme lá no toca, é acolhida da mesma maneira. E quando vem alguém mais velha, ela trava. E mesmo que você olhe, você sabe que ela quer falar alguma coisa, que ela tem algo para falar, todo mundo tem, né? Mas ela se encaixou ali, ela não consegue. Até dinâmica, a gente às vezes fala assim, vamos escrever uma carta, vamos trocar a carta uma com a outra. Tem esse bloqueio. Vamos falar tal coisa. Não quero falar hoje. Então, a gente vai... Por exemplo, outra coisa também, que dentro da toca, a minha mãe e a mãe da Larissa participam. Então, tem dinâmicas nossas também terapêuticas que as nossas mães estão lá. Eu não posso tratar minha mãe dentro de uma constelação, mas ela pode participar do workshop de constelação e vai participar ali com todo mundo. Então, é muito bonito também a gente ver nossas mães ali, né, acaba sendo alunas nossas, e nesse processo, a gente tenta trazer elas também para cá, né, justamente por causa dessa trava. Isso é bonito, tá vendo? Ensinar a geração anterior que você pode ser livre. E vocês têm que ter muita paciência, porque foram milênios de... Está no DNA da gente. Os nossos avós escutaram aquilo, as mães e nós, os nossos filhos. Eu ameacei meu filho muitas vezes que Deus castigava. Depois o que eu estou fazendo? Sim. Minha mãe, no processo dela também, às vezes, ela passa... Minha mãe, ela é terapeuta de TRG. Que é isso? Olha, só ela para explicar, viu? Porque ela já tentou te explicar, ainda fico, mas é regressão? Ela, não, Larissa, não é regressão.
Aí eu, mas é hipnose? E ela, não é hipnose. Ai, meu Deus, eu tô devendo para ela que eu tenho que fazer a terapia, mas ela não pode me atender, né? Estou esperando ela me passar para alguma colega dela. E ela fez esse trabalho dentro da terapia TRG, foi revisitar o passado, resgatou muita memória adormecida, e até mesmo em relação à minha criação, né, minha e do meu irmão. Então, às vezes ela ligava depois da sessão, falou, olha, perdão, porque eu vi agora isso, nossa, e eu falei, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá todo mundo se curando, né? Aproveitando agora e tentando se curar. Uma vez até ela falou do meu pai. Meu pai é um excelente pai. Para mim, para o meu irmão, ele é um excelente pai. E aí ela falou assim, mas o seu pai foi um bom pai. Eu falei, calma. Dentro da terapia, das informações que ela acessou. Eu falei, ele é um bom pai para mim. Da minha visão romantizada de filha. No que você acessou, no que você está me falando, ele não foi um bom pai. Nesse momento que vocês passaram por isso, ele falou muito como pai. Você não precisa comprar o meu discurso. O meu discurso de filha é que ele é um bom pai. Você, como ex-esposa, você pode falar o que você quiser e tá tudo certo. Você não vai distorcer minha imagem, mas você também não pode distorcer a sua por minha causa, né? Por causa do meu irmão. É maduro da sua parte isso. Porque às vezes é complicado, né? Um casal e os filhos é complicado. Deu uma travada, voltou? Deu uma travada, mas já voltou. Eu achei o vosso trabalho extraordinário. Vocês juntarem mulheres e plantar semente, entende? É disso que o mundo precisa. E a gente vê assim as coisas acontecendo, a gente fica muito feliz também quando as pessoas. E é um trabalho que nós somos muito beneficiadas também, porque acaba sendo uma rede de apoio para a gente também, né? Não é todo dia que a gente já tem a Toca deste festival 1 ano e meio. 1 ano e meio muita coisa acontece, e até antes, então a gente construiu uma comunidade orgânica, que elas não dependem da Toca para se encontrarem, para uma tratar a outra, mas acabou sendo uma rede de apoio para a gente também. Às vezes a gente também fala assim, só me tira de casa, sabe? Só me leva para fazer alguma coisa. Então tem a comunidade lá para isso. Não é todo dia que a gente está bem, eu sei que eu posso chamar alguém da comunidade para fazer alguma coisa também. Então acaba que a gente não está só servindo, né? Só dando informação, a gente também acaba sendo muito servindo. É uma troca, né? Acaba sendo sim. uma troca. Sim. Uma troca. E se alguém quiser, por exemplo, jogar as cartas ou fazer uma mapa astral, procura você dentro da Toca do Vênus. Eu tenho o meu Instagram, que é o Lá Astral, mas tá na bio da Toca. Tá lá o arroba Toca da Vênus, e tá lá tanto o arroba da Larissa do Yoga, como o arroba lá também. Porque você trabalha lá, mas também tem a sua página fora. Eu também vou pôr no link desse vídeo, eu vou pôr a vossa mídia. E mais, o que a senhora faz? Porque a senhora faz muita coisa, já mesa radiônica, parou. Essas coisas eu faço para mim, né? Igual eu falei, eu faço troca, eu não trabalho tanto, eu já faço para outra pessoa. Mas tem essas ferramentas. Eu sou poeta também, eu tenho livro de poesia publicado. Tem alma sensível. Extremamente sensível. Que signo que você é? Meu sol é em Touro. Eu tenho muita coisa em Áries, tenho meu ascendente em Áries, meu Mercúrio em Áries, minha Vênus em Áries. Mas aí que quebra tudo isso é minha Lua, né? Que minha Lua é em Peixes. Aí traz essa sensibilidade, tanta sensibilidade para a escrita, né? Que acaba sendo uma coisa só. Quando você sente ao ponto de fazer poesia, a mesma sensibilidade de percepção de ambiente, das pessoas, a antena fica sempre captando. Pois é.
Pois é. Mas E além da poesia, que é o que todo mundo se choca, as pessoas nem se chocam tanto com poesia, as pessoas se chocam que eu trabalho com tecnologia, com agronegócio. então não me diga que é TI. Eu sou TTI. Essa que é a surpresa. Não, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você tem que ter Não, uma não. cabeça muito dinâmica e ser um pouco, como é que é, hiperativa para ter. Por isso, a Ares vai te ajudando aí a fazer tudo isso e mais um pouco, né? Vai dando energia suficiente. Ainda mais em Mercúrio, né? Cabeça agitadíssima. Eu nunca tinha prestado atenção no mapa astral, eu também nunca fiz profissionalmente, só fiz esses dos sites que os planetas têm muito significado. Sim, cada um e cada casa, né? Quando tem aquela mandala astrológica, cada casa rege uma área da vida. E cada planeta rege uma casa, rege um signo, e tem a sua energia nele. Né? E tem sua influência. Eu aprendi, eu estou aprendendo, eu estou estudando Hermes Trismegistus, e ele fala das personalidades e da influência de cada planeta na nossa vida. Uhum. Eu ainda não me aprofundei muito sobre o assunto, porque é muita coisa, é muito planeta. Eu falei, Jesus amado, é tanta coisa para eu cuidar. Você tem que ir no festival. No festival eu faço um resumão assim, da astrologia, então até que eu falo, gente, prepara, nem tenta escrever. Prepara o gravador ou filmar, porque vai ser 30 minutos eu falando direto. Só que se vocês depois pegar em casa para estudar, vocês vão entender. Então, eu explico os elementos, 4 elementos, as casas, os signos, o que significa, e ainda depois sobra 10 minutos para tirar dúvida. Aí vem as dúvidas mais pontuais, eu vou tirando. Mas eu sempre tento. E nos encontros também, né? Quando é yoga com astrologia, aí eu já falei sobre as casas, já falei sobre as casas que rege trabalho, profissão, né? Casa 2 rege dinheiro, casa 6 rege rotina, né? Nossa disciplina, as coisas em ordem do trabalho. A casa do trabalho, e a casa 10 é a casa do sucesso, onde a gente sente reconhecimento. E aí a parte também... Casa 10? Casa 10 é a casa do reconhecimento. É o meio de céu. E dinheiro entra onde? O Casa trabalho. 2. Casa Casa 2 é dinheiro, regida por Vênus, é regida por Touro, casa de Touro. A casa do trabalho é a casa 6, que é a casa da disciplina, da rotina, como que você é no trabalho. Regida, né? Por? É a casa de Virgem. Onde é que Capricórnio entra? Capricórnio é a casa 10. 10? Eu sou capricorniana, com ascendente em Áries. São lunares. Então, sua casa 10 já está em Capricórnio. É. Porque quando a ascendente é a primeira casa, né? A casa de Áries. Ela é automaticamente ascendente. Se ela já está na casa 1, vai ficar certinho. Casa 2 em Touro, casa 3 em Gêmeos, casa 4 em Câncer. É. E aí, já lembrei sobre karmas, onde que você vê seus karmas no mapa astral. Isso foi na oficina, nas oficinas no passado, foi só de workshop. Aí eu falei sobre os karmas, o Quiron, casa 12, nódulo lunar. Então, aí eu vou levando também. Então, assim, quem participou da toca já aprendeu o mapa inteiro. Aprende, pelo menos, a ter uma ideia do que estão falando, né? Porque as pessoas falam, se você não entende nada sobre o assunto, você fica, é isso aí. Não, entende, me pergunta depois da minha aula, depois me encontra em qualquer lugar também, né? Durante o evento, me pergunta. Porque é uma prática que foi, durante muito tempo, a igreja desqualificou essa ciência, porque é uma ciência. Sim. Né? Como todas as outras, né? Os antigos olhavam para estrelas para saber sobre si, porque espelhava, não é? E a Igreja Católica fez esse desserviço, que foi...
Outros também, né? Não foi só esse, não. Tem outros. Só que ainda bem que as coisas estão voltando, né? O interesse, o nosso inconsciente, o nosso interesse também coletivo acaba abraçando essas ferramentas novamente. E a gente já vê a ciência buscando a espiritualidade, né? Então, estava lá, só foi tapado, porque não morre, é uma coisa que tem vida. O tarô também é um ótimo oráculo. sim. Não é? O mais doido, eu fico pensando, por que fazem isso se no Vaticano tem um bruxo? Né? Só para ele. Outro dia eu vi a biografia do ex-presidente Ronald Reagan. Na biografia da mulher dele, ela conta que roubou o bruxo da Casa Branca. Pagou mais para levar ele para ela. Aí você começa, ué? E essa gente não disse que isso é besteira? Como assim? É. Para que quer um bruxo? Exatamente. Para que uma nação quer um bruxo? Exatamente. Essas Né? coisas agora... As pessoas não fazem essa ligação de falar, ué, peraí, esse povo está maluco. O véu vai caindo, né? De muitas, o exorcista muitas também é um organizações. bruxão, é um exu. Para você ir lá buscar alguém e tirar, você tem que ser mesmo conhecer das profundezas, porque senão você não tira, não. Sim. Sabe que uma das primeiras visualizações que eu tive na infância foi de Exu. Foi de Exu. Quando eu fui no terreiro, já em 2016, e aí a minha primeira gira de esquerda, eu olhei lá dentro, assim, falei, quem é aquele homem? Aí a minha amiga falou assim, pô, eu falei, aquele de chapéu. Ela falou assim, mas você tá falando do cavalo, né, do médio, ou você tá falando... Eu falei, não, o cara do chapéu, essa capa. Esse cara eu vinha na minha casa quando era criança. E na adolescência também. Aí ela falou assim, esse é Exu. E eu, meu Deus, Exu. E eu não fazia ideia quem era Exu. No primeiro mês, assim, frequentando um terreiro, eu falei, gente, eu vi esse cara em casa. E eu queria muito falar com ele, porque para mim era tão familiar... E ela achou que era aquela curiosidade de, todo mundo quer falar com o Exu, né? Só que eu queria, porque ele estava dentro da minha casa. Eu falei, mas é um amigo meu? Então foi a primeira entidade, assim, que eu tive contato. Eu tenho um carinho muito grande pela entidade do Exu, justamente por isso, sabe? Eu falo, eu me emociono muito, dependendo das entidades, das experiências que eu tive, mas eu tenho um carinho por Exu gigantesco, justamente pela essa aproximação. E quem foi o primeiro que incorporou? Caboclo. O caboclo. Dizem que esse é o de cabeça, né? Os outros vêm com permissão do primeiro. Eu não sabia. O meu primeiro foi um vô. Nem para poder vovó também, uma vez só. Ela veio limpar o lugar. A primeira vez eu fiquei assim, a minha coluna foi entortando e falei, ué, eu vou beijar o chão, ficava pensando assim dentro da minha cabeça, o que é isso? O que está acontecendo? Depois a perna não saía do lugar, era um peso, e isso, mas depois fui sentindo aquela coisa tão gostosa, e eu pensava assim, pronto, eu já não quero mais sair daqui, me deixe aqui, que eu fico aqui o resto da vida. Sim. É uma experiência maravilhosa. Mas não fui trabalhar a mediunidade. Resolvi trabalhar de outra forma. Tanto é que esse projeto também tem um dedinho deles. Claro. E cá estamos, trabalhando de outra forma, usando outras ferramentas, não é? E tem dentro de várias, né? Quando eu paro para pensar assim, tantas que eu vi em casa, que eu via, e depois eu fui tendo contato, e foi se apresentando para mim, até, né, chega acabou, tá velha, meu Deus, quanta gente. Quanta gente. Por isso que eu falo, você pode estar sozinha na sua cabeça, na sua casa, mas sozinha mesmo. Sozinha não existe. Não tem como.
Não tem como. E os jovens hoje em dia têm mais aceitação para esses assuntos, ou não? Tem. Até mesmo, por exemplo, né, eu lembro assim, quando era criança e adolescente, você não via ninguém falando que era de uma religião, de linha africana. Hoje, assim, todo mundo é macumbeiro. Falou, tudo bem. Às vezes sábado eu fui num terreiro, né? Aí depois eu cheguei num bar que uma amiga trabalha. Aí, você tá? Tá no terreiro. Onde você foi? Aí já era um interesse assim, conjunto de todo mundo. Sabe? Onde você foi? Aí eu perguntava, era gira do quê? Era isso, coisa que anos atrás eu não via, né? Até 2016 eu falei que essa amiga escondia que ia no centro. Hoje todo mundo fala de macumba, todo mundo tira tarô, se não tira profissionalmente, tem um tarô em casa que tira de vez em quando, então hoje é muito mais aceito, existe nem que seja por curiosidade, e mesmo que comece por curiosidade, com o tempo a pessoa vai tentando entender outras coisas, né, como que isso chega até mim? Não, é por causa de um guia, mas como que funciona isso? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Eu costumo falar que quando uma pessoa ela se interessa, né, igual quando eu me interessei em astrologia lá atrás, eu mal sabia onde que ia essa data. Eu só gostei de astrologia. Eu só olhei pela fechadura da porta. E aí eu quis abrir. Depois que você abre a primeira porta, não dá para voltar mais. E quando você abre a primeira, aparece mais 10. Você fica, nossa, para onde que eu vou agora? Aí você pode ir para o kardecismo, você pode ir para o xamanismo, você pode ir para a linha africana, você pode estudar o que for, magismo, só vai aparecer na porta. E dificilmente você vai querer aprender uma coisa só. Pois é, pois é. Eu fiz isso, eu nunca consegui ficar em religião nenhuma, mas fui em todas. Em todas. Fui conhecer. Fica aqui, por que você não desenvolve? Não, não quero, eu sou livre. A minha liberdade é muito importante para mim. Sim, acho que é por isso que eu também nunca fui para uma casa, assim, para ter esse compromisso, né? E seguiu a regra de uma casa, de um pai ou de uma mãe da casa, que é tão humano quanto eu. Eu vi já muito caso de pai e mãe da casa, assim, com ego, e aprisionar a mediunidade, né? Limitar a mediunidade do outro. Falei, não quero isso para mim, não. Eu já sou muito rigorosa comigo para ter. Embora eles precisam ter regras, porque são muitas pessoas a controlar. Com certeza. Se deixar todo mundo free, aquilo vira festa, né? E o trabalho cai para segundo lugar. Eu até entendo isso, mas o fato de me sentir castrada dentro de uma religião, me entende? Sempre me incomodou. Eu mais por isso mesmo, se eu vi coisas que eu não, até mesmo dentro da Umbanda, que eu falo, se fosse futebol seria meu time, eu vi ali coisas também que tinha uma certa limitação, às vezes umas briguinhas, sem, sabe? Você fala, pô, você tá numa... É o ser humano sendo ser humano. Mas é que eu vi coisas assim que não cabe para uma casa, sabe, espiritual, principalmente quando vem parte do pai, da mãe da casa. Então, ali eu já entendi que me prender uma religião não seria o meu caminho. Gosto de estudar, estudo muito, respeito demais, tenho um respeito gigantesco, assim, tanto por quem trabalha aqui encarnado, e mais ainda por quem está lá do outro lado. Sim. Então, e gosto, né? Gosto de Umbanda. O candomblé aqui em Banda é mais difícil de se entrar para participar do ritual, mas assim, morro de vontade também. Gosto, até na missa eu gosto de ir, porque a minha avó ela era muito ligada com Aparecida, né? Então, eu me sinto muito próxima da minha avó quando eu entro na igreja. Posso não participar da missa, mas eu não posso ver uma capela que eu entro. Eu entro, eu ajoelho, eu rezo o Pai Nosso, Ave Maria. Teve uma capela que eu passei no Porto, eu caí lá, porque eu errei o caminho. Errei, né? O caminho. Eu estava indo para um miradouro para ver o rio. E aí tinha uma velhinha e uma plaquinha marrom, que é de turismo, né? Eu falei, acho que aqui é um miradouro. Falei com o meu amigo, vamos ali ver, 3 minutos andando, que eu vi no Maps, né? Vamos, nossa, era a capelinha tão pequenininha, coisa mais linda do mundo. A hora que eu coloquei a cabeça lá dentro, foi sair um monte de senhora, mas essa senhora de 90 anos.
Não, eu já comecei a chorar na hora. Eu nem entrei na igreja, na capelinha, eu já estava chorando. Aí a mulher que cuidava falou assim: não, entra, minha filha, enquanto eu já acabou a missa, mas enquanto eu vou arrumando aqui, você pode fazer sua oração. E eu chorava, assim, de um jeito, parecia. Eu pensei, Nossa Senhora deve pensar, essa daí pecou a semana inteira, deve estar com peso na consciência. Mas era. Mas por causa da minha avó, falei, nossa, que é a cara da minha avó. E aí eu entrei, eu rezei, saí de lá chorando também, então eu gosto. O meu respeito da minha ligação com Maria, ela demorou um pouco devido ao cristianismo, né? Porque eu dei essa. E é um caminho que eu percebo que acontece muito. Tenho até pessoas na toca mesmo que falaram isso, eu não consigo me conectar com o anjo da guarda, rezar para santo, rezar para Nossa Ave Maria, por justamente desse bloqueio da religião. Ai, porque eu sofri muito dentro da igreja, eu sofri muito no cristianismo, então eu meio que não quero, sabe? Eu não quero esse contato. Eu sempre conto a história de Maria, porque foi justamente isso, eu não rezava, nem lembrava como rezava a Ave Maria. Acho que a última vez que eu tinha rezado a Ave Maria, eu tinha 10 anos de idade. Aí, justamente por isso, esse massacre religioso que fala na nossa cabeça, então eu falei, eu não quero saber nada disso. E aí, numa semana, eu sonhei que era alguém falando que tinha que rezar Ave Maria, e tinha uma rosa no meio do sonho. Um dia depois, a Larissa pegou e falou para mim, nossa, eu tive alguma coisa, eu não sei se ela recebeu alguma coisa de Maria, ou se ela sonhou também com Maria. Eu falei, nossa, de novo Maria nessa semana. E aí eu fui numa feira holística em Lisboa, e duas pessoas começaram a falar de Maria na mesa, assim, comigo, enquanto a gente comia. Aí falaram de Maria Madalena, né? O assunto, assim, rendeu. E eu, quieta, né? E aí eu falei que eu tinha esse bloqueio, né, com Maria, falei, eu tenho certo bloqueio com Maria. A minha prima, na mesma semana também, ela tinha acabado de ganhar o primeiro filho, e ela falou que ela foi pro banho, que a mãe dela ficou cuidando, né, do recém-nascido, ela foi pro banho e chorou, porque ela se sentiu totalmente incapaz de ser mãe naquele momento, e ela foi no banho chorar e rezou pra Maria. E aí ela falou, Alice, eu chorei porque eu senti um amor, assim, sabe? E ela me contando, e eu parada, assim, né, porque não é um assunto que eu me conectava. Eu, tá bom, então. E aí, falei, caramba, todo mundo falou de Maria essa semana. Aí eu cheguei dessa feira, depois que teve essa conversa aí com essas mulheres que eu conheci lá, falei, vou rezar pra Maria. Cheguei, eu tomei meu banho, deitei na cama, eu só falei, tô aqui. Eu falei, mãe, tô aqui. A hora que eu falei, tô aqui, eu senti uma presença, um amor, um negócio assim, que eu comecei a chorar na hora. Era algo tão grandioso que eu caí num choro, isso foi ano passado, ano retrasado, eu tinha 31 anos. A última vez que eu rezei a Maria foi com 10 anos de idade. Então, é um distanciamento de 21 anos. E eu me senti muito emocionada. E a hora que eu falei, eu tô aqui, eu senti uma vergonha, e ao mesmo tempo um amor tão grande. E eu não consegui mais falar nada. Eu só falei, desculpa. Só consegui falar desculpa e chorei, igual criança. E aí eu contei para essa minha prima no outro dia. Eu falei, cara, você lembra que você falou que você foi no banho e chorou bastante? Eu falei, deixa eu te contar o que aconteceu na minha semana. Aí eu contei para ela e falei como que foi a minha experiência. Aí ela deu risada, ela falou assim, ela falou, eu sei como que é um amor que constrange. Eu falei, nossa, sim, é um amor que constrange a gente, porque eu senti vergonha mesmo, tipo, meu Deus, como que eu fiquei tanto tempo afastada disso, sabe? Então, hoje, assim, na minha semana, ela tá sempre presente, então, a minha busca, quando eu vejo uma igreja, uma capela cristã, essa minha ligação com a minha avó, e também esse meu olhar para esse arquétipo, né, para essa mestre, então, é bem bonito, assim, também ter esse contato resgatado, né? E é o que eu tento falar para as mulheres, né? Eu conto essa história e falo assim, tem que resgatar fora do cristianismo. Porque assim, a devoção que fizeram a gente acreditar que tinha que ter, que você tem que ser devoto, não é você tem que amar e respeitar, é ser devoto.
Ah, eu sou devota de Maria. Também sempre achava essa palavra muito estranha. Por que devota? Eles querem, né, isso da gente. Às vezes quando alguém fala, Não. porque vou fazer Eu acredito que eles não querem nada disso. Eles não precisam disso, Não. né? Eles estão num nível assim que transcende os nossos pequenos sentimentos, nossa limitada compreensão, sabe? A mesma coisa que quando alguém fala que fez acordo, fez promessa. Eu falo, gente, eles não precisam da sua promessa para interceder por você, sabe? Não é porque você deixou de tomar refrigerante que Maria vai te olhar diferente. Como o Miguel Arcanjo também, eu tenho uma experiência, assim, incrível com o Miguel Arcanjo, então é o que eu sempre tento levar, né? Tipo, eu levo a parte, por exemplo, que eu falo, eu gosto da Wanda, gosto de alguns arquétipos, trabalho com alguns arquétipos, levo isso para elas também, mas eu tento, que eu sei dessa ferida cristã que ficou, então eu tento levar a experiência, já consegui fazer com que algumas fizessem os 21 dias de Miguel Arcanjo. Eu falo, faça, você vai falhar, talvez você tenha que fazer de novo, não vai ser fácil, várias coisas vão acontecer nessa vida, mas, nossa, quando terminar 21 dias, só tá incrível, isso eu te garanto. Então, já consegui fazer algumas também para esse resgate dessa ferida causada pelo cristianismo. Pois são séculos de castração, de dor, de mentira, de enganos. A gente agora está descobrindo que nós somos deuses em potencial. Nós sois deuses. Eu tenho uma centelha dentro de mim e ela é um potencial criador, um potencial Deus. Por que eu vou buscar fora? Eu tenho que alimentar e fazer crescer a que eu tenho dentro. Porque é uma partícula do onipotente, da energia cósmica, chame do que quiser, de Deus, é uma partícula dele. Se ele me deu a todos nós, é porque a gente é um potencial criador, é um potencial Deus, entende? E somos, só que fizeram a gente acreditar que éramos pecadores, pequenos, malvados. Você é assim porque você é pecador, porque você tem essa escolha, porque você fez aquilo. Essas bobagens todas que fizeram a gente acreditar e se livrar disso leva tempo. Com certeza. Com certeza. Leva tempo e, às vezes, muitas vezes, algum sofrimento de você até rejeitar uma coisa bonita. Eu nunca fiz a de São Miguel Arcanjo, os 21 dias. A maioria das minhas amigas fizeram e falaram, e tá bom, sem problema. Eu espalho a palavra. Os 21 dias de Miguel Arcanjo mudou minha vida. Os 21 dias mudou minha vida completamente. Depois de 21 dias, tudo mudou. Eu acredito. Foi uma experiência incrível. Eu também não conhecia, foi essa minha prima, né, que foi recém-nascida, que eu compartilhei com ela ali, enfim, pensamentos, porque a nossa avó tinha acabado de falecer, e eu estava num luto muito grande, porque foi ela que me criou, né, por meus pais, foi essa minha avó. Então, eu estava me sentindo órfã ali, e eu falei para ela, Camila, não tem nada que eu faça, que eu saia desse luto. Eu estava brava com Deus, não queria conversar com Deus. Ela, não, ele me levou o que eu mais amava nessa terra, eu não vou falar com Deus, eu não vou rezar para ele, eu estou de mal de Deus. E aí eu falei com ela, eu faço terapia já convencional, minha psicóloga já há 8 anos, se eu não me engano. Então, já fazia terapia, eu treinava, minha alimentação é excelente. Então, todos os mecanismos que eu tinha para sair daquele luto já estavam esgotados. E aí ela falou assim, não, mas você tá bem, você, né, você não tá tão ruim assim. Aí ela, por que você não faz 21 dias no Arcanjo? Eu falei, eu conheço. Ela falou, faz.
Eu estava com Covid ainda, estava em casa, trancada. Falei, estou de quarentena mesmo. E eu fiz, e realmente, antes dos 21 dias, pode colocar aí que 17, 16, minha vida já estava, eu ficava, meu Deus, como que em 2 semanas mudou tudo desse jeito. E aí, quando completou 21 dias, eu já estava alegria, a vida era bela. Não. Eu o vi 2 vezes. Agora também não sei se era ele ou se era um marquituriano, porque a presença que eu vi, e uma das vezes foi em desdobramento, e estava em uma situação que eu pensei, eu não vou conseguir. Por favor, alguém me ajude. Eu pedi ajuda dentro do sonho. E aí olhei para trás, eu chorava contando essa história, porque aquela presença me emocionou tanto, e na altura eu fazia reiki, eu estava fazendo um tratamento de reiki, e a moça até veio aqui, tem um vídeo de reiki, ela até veio aqui, e o projeto dela, ela trabalha muito com São Miguel Arcanjo, muito, muito mesmo. E outra vez eu vi, porque ela está em São Paulo e eu estava aqui, em Lisboa, então eu me preparava para fazer o reiki à distância, fechava os olhos, e num dia desse colocava a musiquinha, fechei os olhos e estou lá, imaginando que eu estava deitada na marquesa dela, e de repente me aparece um grandão azul, assim, tipo fardado. Eu não, na primeira vez eu nem tinha muita ideia dos anjos, de qual era a roupa. Depois eu contei, mandei uma mensagem para ela, olha, durante o reiki eu vi isso, 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 que eu via muitas, porque o reiki abriu muito. O reiki abriu meu entendimento, eu tinha mesmo sonhos, eu sempre tive sonhos lúcidos, mas quando eu fazia a sessão do reiki, parecia que ficava assim, eu via em detalhes. De manhã, sentava, eu sentia o cheiro, eu vinha com o nome de pessoas que eu não conheço, porque ficava falando o nome da pessoa lá dentro. Oh, Denise, isso assim, 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 Denise. Aí, quando acordava, sentava assim na cama. Denise, quem eu conheço que é Denise? Ninguém. Os cheiros, o nome de ervas. Mas, ao primeiro instante, eu nem fazia ideia. E quando vi a presença desse ser, que tinha uma armadura, e era azul, tão azul, tão azul. Pode esse homem loiro ser tão azul? Contei para ela, é São Miguel Arcanjo. Eu falei, será? Passado muito tempo, eu tive uma outra visão, mas aí já estava acordada. Eu não sei se eram os arturianos ou se é o tal de São Miguel Arcanjo. Não tem muita afinidade, mas já vi. E em sonho, a presença dele me causou muita emoção. Muita, 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 muita. Sua bateria está acabando. Tá com isso. Bem, olha, se eu pudesse, ficava aqui conversando consigo Pode até... voltar outras vezes, a gente pode trazer temas específicos aqui, porque alguma coisa que eu gosto de fazer também é conversar, tá? Pois é, e aqui pode-se conversar sobre tudo. Sobre assombração, sobre histórias bizarras que a gente passa, por causa, no meu caso, muitas vezes é por ignorância que eu não entendo, olha, mas eu vou contando também para todo mundo. Gosto, lá no meu Insta, às vezes eu faço, né? Então, vocês gostam de fofoca espiritual, então eu vou contar, porque acontece coisa em casa toda semana. Então, eu recebo visita, então vou te contar que é a fofoca da semana. Então, sempre eu conto a fofoca espiritual lá também. Bem, Larissa, se você quiser deixar alguma mensagem ou falar para o pessoal como é que te encontra, o que vai encontrar. Bom,
Na Toca da Vênus, né? Se colocar no Maps aparece, mas igual a Lari falou, a gente está no Campo Grande, na rua Afonso Lopes Vieira, 54. Lá tem o meu Insta também, na bio da Toca. A Toca tem yoga toda semana, tem os eventos, tem encontro mensal. Esse é o último encontro esse mês na praia. Depois já começa, mês que vem ainda no parque, e aí depois já começa a chover, a gente vai para a Toca, literalmente. Tem um retiro em outubro, vão ser 17, 18 e 19, 3 dias com tema de ancestralidade, vai ter yoga, vai ter meditação, consagração de rapé, vai ter rituais já envolvendo magismo. Então, são esses 3 dias. Tá também lá no Instagram da Toca, coloquei minha bio, tá lá. Todo dia eu posto a previsão astrológica do dia, todo dia de manhã, meu cafezinho já faço compartilho, como eu falei, falo de fofoca também, acontecimentos. Abro caixinha também para esclarecimentos daquilo que me cabe, né, aquilo que eu sei. E dentro da Toca, eu falei, aquilo que a gente não sabe, ou sabe pouco, a gente traz outras pessoas. Fica o meu convite para você também, né, um convite nosso, com certeza a Larissa também te convidaria para você conhecer a Toca, vir participar. Vou sim. Com certeza, tem que ir lá conhecer, e no evento também para conhecer que a gente fala, as venusianas, né? Para conhecer as meninas também. Vai ser muito bem recebida e acolhida, pode ter certeza. E todo mundo, fica meu convite para todo mundo que está assistindo também, que vai estar super à vontade, é um lugar que realmente deixa todo mundo bem tranquilo, assim, bem à vontade. É um lugar que acolhe, e não falo só por mim, falo por todas, que seja aluna, seja colaboradora, seja terapeutas, lá está todo mundo para isso. Olha, eu agradeço imenso vocês terem aceitado o convite para vir falar aqui um pouquinho sobre a Toca, sobre o vosso trabalho. Agradeço mesmo, imenso. Nós que agradecemos. É mais uma sementinha para quem quiser ou se identifica e gosta do assunto. Procura as meninas, vão lá, fazem companhia em uma tarde com elas, vê como é que funciona. Com certeza não vai sair também. Contar a experiência, o que acontece com você. Né? Porque, às vezes, a gente, na cidade grande, falta um lugar para você se sentir à vontade. Conexão, né? E conversar sem ter que medir as palavras. Sim, e era uma coisa que eu ficava com esse receio, né? Eu comecei a compartilhar as coisas que aconteceram comigo, até mesmo voltada para a mediunidade e espiritualidade, porque eu achava que isso acontecia comigo. Quando eu falei assim, quer saber, vou parecer louca, mas eu vou falar, porque minha vida só está desse jeito agora, não tem, vou inventar que acontece qualquer coisa. Não, acontece só isso agora no meu vídeo. E quando eu comecei a compartilhar, aconteceu com todo mundo. A projeção astral aconteceu com todo mundo. Todo mundo viu alguma entidade, alguma criança em casa quando era criança também. Exu, quando eu falei, Exu estava na minha casa, eu conheci mais 3 meninos que tinham a presença de Exu em casa também na infância. Então, o que as pessoas acham que é loucura, coisa na cabeça, será que é verdade que eu estava dormindo? Compartilhe, porque você vai perceber que todo mundo passa por coisas parecidas com você. E assim, a gente tem uma comunidade hoje, eu conheci muita gente através de compartilhar loucura, porque achava que era loucura. Pois é. Mas o bom de vocês, da Toca da Vênus, é que o espaço também é aberto a isso, né? Só de fazer a roda, né? Um círculo de mulheres, já abre espaço para que a gente se sinta acolhida e à vontade. Sim, e não vem achar também que vai chegar lá, eu falo que às vezes tem a espiritualidade chapada, né? A gente já coloca a pessoa no lugar. Bem que espiritualidade chapada, não, porque aqui tem fundamento, tem estudo, não é esse mundo cor-de-rosa que você está falando, que às vezes a pessoa fala, não, eu sou espiritual, vou abraçar a árvore, que eu já fui uma borboleta da passada. Eu falei, não, amiga, coloca o pé no chão, que aqui é 3D. Você não a cabeça pode estar nas nuvens, mas o pé tem que estar no chão. Aqui
Acho que a bateria está falhando. E aqui a gente vai sentar, vai compartilhar a história, mas a gente vai ver de onde que isso vem também para se proteger, para se cuidar. Não é só para contar a história, não, para se cuidar também. Bem, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Quem nos está assistindo, por favor, dê o seu like, toca no sininho, que é para seguir a gente, é para o algoritmo entender que isso tem que ser levado para mais pessoas. Faça aí o que vocês acham que tem que fazer e o que é que tem que ser feito. Eu agradeço. Compartilhe, faça um comentário. O endereço delas vai estar lá no link na descrição. Você quer mais o quê? Eu levo você no colo? Até lá? Não posso, porque eu tenho que levar a mim primeiro. Bem, muito obrigada. Um grande abraço a você, dê meu abraço à Larissa, e pode contar comigo quando tiver aí. Eu vou começar agora a acompanhar mais minuciosamente para saber qual programação que eu me encaixo, né? Porque eu também tenho da minha faixa etária, né? Que no momento que é isso? Fazer yoga, e eu não estou para virada para isso, senão eu me quebro todinha, depois vocês não dão conta de consertar. Eu já falei que eu também sou grande praticante, então a gente vai juntas para a aula. Não podemos perturbar a aula da moça. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.